Oi gente, tudo bem? Quantas vezes eu pensei em gravar um vídeo a respeito do assunto que eu tô trazendo hoje? Foram muitas vezes, muitas vezes. Cada vez que eu pensava em gravar, eu pensava em como eu ia abordar, em como eu ia contar sobre coisas que eu já vivi, que eu já vi, que eu já passei ou que eu já ouvi falar, sem deixar o canal pesado, sem deixar uma coisa com ares de querendo, sabe, biscoito, como a gente fala aí popularmente, né, sem querer, assim, trazer para um outro lado. Só que, dessa vez, eu achei que era o momento certo para falar a respeito. Por causa da campanha, né, do Setembro Amarelo. Vou até tirar a mantinha aqui agora. Que é a campanha, né, pra gente falar a respeito da depressão e também do combate ao suicídio. A gente pode pensar que isso é uma coisa que acontece muito de longe, ou a gente pode, né, ficar naquela coisa do tipo, mas a pessoa escolheu, a pessoa tem escolha, a vida é dela, enfim, existem várias formas de pensar a respeito disso. A grande verdade é que eu acredito que nem todo depressivo, ele é um suicida, e nem todo suicida ele foi um depressivo. Então, assim, eu já conheci pessoas, né, que cometeram esse ato e que elas não tinham nenhuma característica de depressão. Elas fizeram aquilo num momento, num ímpeto, numa coisa de achar que daqui a pouco poderia não dar nada. Enfim, existem muitas coisas que podem acontecer. Mas eu não quis trazer esse vídeo para banalizar o tema e nem pra simplesmente contar histórias assim a troco de nada. Eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que muitas coisas que a gente vê aqui, principalmente aqui na internet, no YouTube, mudam muito o nosso estado de espírito. A gente consegue ter muito mais informação, a gente consegue mudar o nosso astral e o nosso dia. Então eu acho que é um tema muito pertinente trazer. Quero dizer, desde o início, que ninguém mais nessa vida, graças a Deus, depois da nossa internet, está sozinho, tá? Então, assim, a gente tem como conversar, a gente tem como se conectar. E, além de todos os nossos canais de comunicação, e sim, tu pode te comunicar comigo também. Tu pode falar comigo aqui nos comentários, tu pode me chamar lá no meu Instagram, tu pode falar comigo no meu Facebook, a gente pode conversar sobre todos os assuntos, todas as gurias, todos os guris, né? Como eu costumo dizer aqui no Sul, são bem-vindos e a gente pode sempre conversar, porque ninguém está livre de se sentir muito triste e até mesmo de fazer uma bobagem, né? Porque eu digo que é uma bobagem, apesar da escolha da vida ser de cada um, foi um dom dado por Deus, então eu acredito que não é do nosso direito fazer isso. Mas enfim, eu não vou opinar diretamente a respeito disso. Primeiramente, eu queria dizer que eu já vi essa situação muito de perto, tá? Muito de perto. Eu tinha dois amigos muito próximos, uma amiga minha, que aos 17 anos ela cometeu suicídio, tá? Enquanto a gente tava no ensino médio, né? Sem querer, assim, né, invadir muito ou falar a respeito disso, porque não cabe a mim falar, nem julgar mais especificamente, mas era uma guria super jovem, super cheia de vida, né? Quantas coisas estaria vivendo aí hoje, então, e realmente ela teve um ímpeto de fazer isso, como eu falei. Ela não tinha uma característica de pessoa depressiva, aquela pessoa triste, aquela pessoa que não fazia nada, era uma jovem comum como qualquer um de nós. Tive um outro amigo meu também, que aí sim, ele tratava problemas como depressão, como estresse, como ansiedade, e ele também fez a mesma coisa às vésperas do casamento dele. Eu tive um outro amigo que era mais companheiro de balada, mais companheiro de festa também, que misturou toda a depressão e ainda usava drogas, e aí acabou também tendo um momento assim. Tive pai de amiga minha que se suicidou por endividamento, então assim, eu tive muitas pessoas próximas, fora outras que eu também já ouvi falar, parente do parente, que acabaram cometendo suicídio. Nós nunca vamos saber efetivamente o que levou aquelas pessoas a isso, mas a grande maioria dessas pessoas tem algo em comum, que é sim a depressão, que é uma doença que a gente não enxerga. Eu não posso te diagnosticar, eu não vou chegar e dizer, tu estás com depressão. A gente tem o hábito de dizer isso, tu tá depressivo, tu tá assim, porque tem momentos específicos da vida. Terminou um relacionamento, a pessoa é normal ficar triste, ficou desempregado, adoeceu, enfim, né? Então são coisas que nos levam realmente a passar por um período assim, só que tende a não ser permanente, né? A gente tende a conseguir reagir, a tocar a vida pra frente, porém, quando a pessoa tá há muito tempo nesse quadro, é muito provável que daqui a pouco ela possa estar sofrendo de depressão. Como a gente vai identificar, além disso, é literalmente observando, né? E principalmente encaminhando para um profissional apto a tratar.
quero. Dentro disso, nós temos uma campanha muito bonita, que é o Setembro Amarelo, que é pelo qual eu vim, né, com essas cores aqui, para falar a respeito. E o Setembro Amarelo, na verdade, ele é uma campanha que ela foi lançada, principalmente a cor em si, né, em virtude de um menino que ele se suicidou dentro do carro da família, que era um carro amarelo, e a partir daquilo ali, essa lembrança e essa coisa da cor, né, ficou muito forte e viralizou a campanha dessa forma, fazendo o Setembro Amarelo, né, como a gente tem aí os outros meses, o mês do câncer, da prevenção, Outubro Rosa, enfim, né, então o Setembro Amarelo ficou caracterizado por isso. E eu acho que é uma cor que realmente simboliza muito, assim, para trazer esperança, para mostrar para as pessoas que nem tudo tá perdido. A campanha Setembro Amarelo, ela é encabeçada, né, aqui no Brasil, principalmente pelo Centro de Atendimento, que é o CVV 188, né, para te fazer a ligação, onde os profissionais, os voluntários, eles estão aptos a conversar, tentar, né, te ajudar aí, num primeiro momento, a reverter alguma situação extrema, né, de não deixar a pessoa naquele momento, naquele segundo, sabe? Quando a gente ouve falar assim, se aquela pessoa tivesse naquele momento conversado com alguém, isso não ia ter acontecido. Então, eu acredito que o CVV, ele seja mais ou menos isso. Eu nunca liguei, eu, graças a Deus, nunca precisei ligar, mas eu acredito que esse seja o intuito principal. É óbvio que uma pessoa com uma depressão muito profunda, com um tratamento mais específico, não vai ser uma ligação para uma central de atendimento que vai resolver o problema dela, mas é um canal que nós temos a mais, especialmente para esses casos, porque eu acho que quanto mais a pessoa se sentir acolhida, sabe? Conversar, a gente tende muito a fazer com que uma pessoa próxima, se a pessoa te diz, eu tô triste, a pessoa tá triste, ou a pessoa tá sem vontade de ficar, a pessoa é fresca, porque não é uma coisa, é uma ignorância que a gente tem, eu não sei dizer o porquê, mas a gente tem a tendência a deixar com que as pessoas próximas pareçam que aquilo ali não é verdade, que a pessoa não tem motivo para aquilo, como se uma doença tivesse que ter motivo, né? Porque na verdade as doenças físicas a gente não tem motivo para elas e elas existem da mesma forma que as doenças mentais também. Quando é de longe a gente fica, porque o fulano lá, o ator tá em depressão, a cantora tá em depressão, aí se a tua tia, a tia é fresca, quer chamar atenção, quer ficar com todo mundo na volta, quando não é verdade, né? Muitas vezes a pessoa pode estar sofrendo da mesma doença que a gente acha que tá tão longe ali, então é importante a gente dar atenção, a gente saber se tem um motivo específico, se não tem, dar apoio. O máximo que pode acontecer é aquela pessoa se sentir apoiada, sair daquele momento, ficar boa e dizer, viu só, não era, que bom que não era, né? Mas não se sentir naquela situação de abandono, porque na verdade quando a pessoa vai embora, né, ou depois que ela decide ir, ficam todos aqueles questionamentos, por que eu não fiz isso? Eu poderia ter ajudado se eu tivesse ligado um dia antes. Então eu acho que é meio que esse todo o contexto do CVV também. Fora isso, o que mais que eu acho que seria muito pertinente falar pra vocês? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita, muita, muita fé. E mesmo com muita fé, tem momentos da vida que a gente se sente muito perdido. A gente tem o costume também, né, de assim, querer tratar isso diretamente com a parte, porque a pessoa tem depressão, então ela não tem fé, ela não acredita em Deus, coisas do tipo, né? Mais uma vez tirando, né, a ideia de que seja uma doença, porque é uma doença. Eu agora, no início do ano, a gente teve um evento bem traumático, assim, de um negócio que não deu certo, que é extremamente endividada, muito endividada, né? Meio que sem saber pra onde correr, sem saber o que fazer. Então, assim, tem várias situações na vida que a gente se vê, não sei, assim, sem saída, sem saber como resolver, pensando, meu Deus, o que vai ser de mim, o que não vai ser. Então, assim, é uma coisa que já passou várias vezes pela minha cabeça. Também, se eu nem tivesse aqui, eu não ia estar nem passando por tudo isso. Daqui a pouco alguém que vai assistir esse vídeo diz, meu Deus, essa moça também tá com depressão e eu não sei. É aquela coisa do diagnosticar de longe, né? Como às vezes eu vejo alguns amigos meus também, mas enfim, a gente passa, entendeu? Eu vou passando, eu vou levando a vida, eu vou tocando em frente, mas talvez se eu tivesse ficado desde lá sem conseguir reagir, sem querer comer, sem ter vontade de fazer nada, sabe? Enxergando o mundo totalmente sem graça, nada me chamasse atenção, eu poderia ter entrado nesse quadro também. E é mais ou menos o que eu acho que a gente deve identificar, porque a vida vale muito, né? Vale muito, muito. A gente pode fazer tanta coisa. É um momento, é um segundo ali que pode mudar tudo, né? E principalmente as pessoas que ficam ao nosso redor, eu imagino que as pessoas que optam, né, por encerrar a sua vida, digamos assim, elas não naquele momento elas não conseguem dimensionar o tamanho disso, né? Mas até quando a gente tem amor pelos nossos próximos, é importante pensar, claro que a pessoa nesse momento ela não tá tendo, né? Não tá conseguindo valorizar nem a própria vida, ela quer acabar com aquilo ali naquele momento. Mas sempre que a gente vê alguém assim, ou sempre que a gente tiver esse tipo de pensamento, se a gente ainda não tiver em condições de discernir, vamos pensar, né, que tudo na vida pode mudar, vai mudar, aquilo ali não é permanente,
permanente, nenhuma felicidade é permanente, nenhuma tristeza é permanente, as coisas podem melhorar, a gente pode se tratar, a gente pode ter um auxílio, a gente pode ter outras coisas que vão nos tirar daquele quadro ali, então é importante realmente a gente tratar isso como uma coisa muito séria, ligar se tiver que ligar para atendimento, ligar para um amigo, comunicar para um pai, comunicar para uma mãe, falar pro entra aqui, não sei, fala pra um youtuber aí que tu gosta, diz, pai, eu tô me sentindo muito mal, muito depressivo, sabe alguma coisa que eu possa fazer? Não sei, sabe, exteriorizar. A gente tem tantos caminhos hoje de comunicação, né, não banalizar isso, não ser aquela pessoa idiota que quando tá brigando com alguém diz, vai lá e te mata, porque na verdade o incentivo, né, o suicídio também é crime, pra quem não sabe isso, e às vezes tem a maldade ou a capacidade de dizer isso pra alguém que já tem uma característica depressiva, então muito cuidado também, né, às vezes, é adolescente, criança na escola fala esse tipo de coisa, e também é crime, também é um erro muito grande, então a gente tem que cuidar com as coisas que a gente fala, tem que cuidar da nossa vida, tem que cuidar de quem tá perto da gente, tem que observar e tem que reprogramar a mente pra ver como realmente a depressão é a doença do século, a depressão é a doença que vai levar muita gente a perder coisas boas da vida, que vai, né, se perder, que vai fazer com que pessoas se atritem porque não conseguem entender, né, a doença das outras. Então, assim, é uma coisa muito nova ainda, mas que a gente precisa reprogramar para pensar o quanto a gente pode melhorar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Todas essas pessoas que eu mencionei aqui para vocês, em especial as mais próximas, elas tinham muito valor na vida dos seus pais, na vida dos seus amigos. Elas sempre vão deixar uma marca, uma coisa diferente de que tu não entende como aquilo pôde acontecer, sabe? A gente vive, a vida segue, tu vai ter teus cachorros, seus filhos, seus namorados e aquilo, mas tu sempre vai ter uma marca daquilo, sabe? Um sentimento, alguma coisa ali. Então as pessoas que partem, elas deixam muito, ainda mais quando elas partem assim, tem que dar muito valor. Às vezes a gente acha naquele momento, ninguém gosta de mim, eu não presto pra nada, eu se morrer, ninguém vai notar, eu tô mais no lucro. Gente, a vida não é assim, todo mundo tem problema. Se tu tá te sentindo assim, por favor, procura ajuda, porque tem solução, vai melhorar, as coisas podem dar muito certo mesmo. E a gente tá aqui pra conversar. Esse vídeo, ele não tem roteiro, eu não sei nem eu não me lembro nem o que eu falei agora, sinceramente. Talvez eu olhe o vídeo agora e acho que eu falei uma grandíssima bobagem, eu não falei metade das coisas que eu precisava falar, mas foi que eu fui me lembrando pra dizer, porque eu já vivi isso de perto, já vi muito de perto, fui a primeira pessoa a chegar, assim, na sequência do suicídio desse meu amigo, então, assim, é uma situação que eu vivi dentro, assim, internamente, muito próximo mesmo. Eu sei tudo que acontece com quem fica, eu sei também os problemas que as pessoas enfrentam quando estão indo, e às vezes tu acha que as pessoas estão muito bem, estão muito curadas, e elas já estão, né, e elas têm esse momento aí, esse súbito. Então, assim, quanto mais a gente puder agir, quanto mais a gente puder conversar, quanto mais a gente puder encarar isso como um problema real, né, e tentar blindar de tudo que é lado. Aí, recentemente, teve uma moça também, né, que acabou se matando depois do noivo não ter ido no casamento, as pessoas banalizaram aquilo um dia antes, e é o que eu falo, assim, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, elas têm peso. Talvez não no dia a dia, tu vai passando no piloto automático, vai pensando, tá, tudo bem, xinguei aquele ali, fiz isso, fiz aquilo, não vai. Quando dá um problema, aí tu pensa, meu Deus, eu poderia ter feito tudo diferente. Então faça tudo diferente pelos teus, faça tudo diferente por ti mesmo, e vamos valorizar muito a nossa vida. E tem tanta coisa boa pra viver nesse mundo, né, tanta gente aí que tá mal, que tá doente, que tá precisando, né, que tá querendo viver. Então, enquanto a gente puder seguir aí a nossa vida, com certeza a gente vai ter muitos caminhos aí, e esse número aí, 188, é um número que a gente deve ligar, ou deve ligar para um amigo, para um parente. Lembrando que nossos amigos, nossos parentes, eles não são médicos, eles não têm capacidade de nos curar, mas eles já são um primeiro caminho pra gente entender, né, que tem um problema e que vai ter mais alguém aí pronto pra te ajudar. E eu vou terminar com isso aqui, ó. Então, minha gente, a gente pode consertar uns aos outros, se ajudar uns aos outros e viver muito melhor. Aproveita aí o setembro de vocês e não esqueçam dessa mensagem, porque ela pode ajudar alguém. Beijo, fiquem com Deus.